Fala, meu povo, graça e paz. Estamos de volta aqui para a continuação da nossa reflexão teológica. Nós estamos tratando sobre uma temática muito importante, que é a hermenêutica bíblica, nossa tarefa de interpretação dos textos sagrados. Nós vamos pensar nessa continuação sobre o Espírito Santo no exercício hermenêutico. Esse é o subtema aqui da nossa continuação. Bom, o fato de o trabalho hermenêutico, o exercício hermenêutico, ter como princípio fundamental o uso de métodos, de regras interpretativas, isso não exclui de forma nenhuma a necessidade vital do Espírito Santo para esse trabalho de interpretação do texto bíblico. É um trabalho, uma tarefa acadêmica, que exige perícia nas tratativas desses métodos, dessas regras, dessas leis. Porém, sobretudo, nós temos uma necessidade vital da presença do Espírito Santo para esse processo de interpretação do texto bíblico. Como eu disse no capítulo anterior, o trabalho, a tarefa hermenêutica também é uma tarefa espiritual, uma atividade espiritual, uma vez que as coisas do Espírito não se discernem com o entendimento carnal. O homem, Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, ele diz que o homem não consegue discernir as coisas do Espírito. Haja vista, por essa razão, nós necessitamos do Espírito Santo nessa tarefa hermenêutica. Um dos pontos primordiais dessa necessidade do Espírito Santo para essa tarefa de interpretação do texto sagrado é porque é exatamente o Espírito Santo que nos leva a reconhecer Cristo como a chave hermenêutica das Escrituras. Eu gostaria de frisar esta expressão, esta frase, para que você nunca mais esquecesse. Cristo é a chave hermenêutica das Escrituras. É Ele, é sobre Ele, é dele que as Escrituras estão falando sempre. Há um texto no capítulo 5 do Evangelho segundo João escreveu, no versículo 39, Jesus disse: examinai a Escritura, porque ela testifica sobre mim, e vocês vão cuidar de achar nela a vida eterna. Jesus está falando para um grupo de judeus. Logo, a Escritura para esse grupo de judeus é o Antigo Testamento, é a Torá, é a lei. O que Jesus está afirmando em João 5,39 é que o Antigo Testamento fala sobre ele, que o Antigo Testamento revela Jesus. É claro que isso vai acontecer de uma forma velada. Eu costumo separar o Antigo Testamento do Novo Testamento, considerando o Antigo Testamento como o ambiente das verdades veladas, cobertas por um véu. O Novo Testamento, o ambiente das verdades reveladas, porque foi nos descoberto as verdades veladas do Antigo Testamento. Eu faço essa analogia baseada na estrutura do tabernáculo. O tabernáculo possuía 3 estruturas: a parte exterior, chamada átrio, a parte intermediária, chamada santo lugar, e a parte mais íntima do tabernáculo era o Santo dos Santos. O que separava a parte intermediária da parte íntima era exatamente uma cortina, um véu. Esse véu impedia que os sacerdotes que transitavam no santo lugar adentrassem o Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos era um lugar íntimo, onde somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, adentrava esse lugar. E nessa parte íntima do tabernáculo estava ali a Arca da Aliança, aquela caixa de madeira coberta de ouro por dentro e por fora,
tendo 2 côvados e meio de largura, 1 côvado e meio de comprimento e 1 côvado e meio de altura. Essa arca da aliança apontava para a presença de Deus. Essa presença de Deus estava oculta por esse véu, por essa cortina. Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus foi crucificado, o sacerdote, o oficial que estava no templo naquele dia, viu que a cortina, esse véu do tabernáculo, rasgou-se de alto a baixo, separando assim o Antigo Testamento, que é a verdade, o ambiente das verdades veladas, do Novo Testamento, que é o ambiente das verdades reveladas. Nós vamos encontrar Cristo no Antigo Testamento de forma velada e encontramos Cristo no Novo Testamento de forma revelada. Um exercício prático aqui para entendermos melhor é que quando nós olhamos para os evangelhos, que são os livros biográficos, aqueles que tratam acerca da biografia de Jesus, nós vamos encontrar pelo menos 4 apresentações de Cristo nos evangelhos. Mateus, quando escreve acerca de Jesus, a sua missão é apresentar aos judeus o rei, o Cristo que nasceu de um homem, de uma mulher, mas que na verdade era o Filho de Deus, que veio para cumprir as profecias sobre ele relatadas no Antigo Testamento, de que ele seria o rei, o principado estava sobre ele, como profetizou Isaías. Os judeus, quando veem o menino nascer numa manjedoura simples na cidade de Belém, eles têm dificuldade de aceitar que aquele menino que nasceu ali era o Cristo predito nas Escrituras. É por essa razão que Mateus ele se propõe a escrever acerca do Cristo Rei. Então, o Evangelho de Mateus ele carrega em si a mensagem da monarquia de Jesus. Essa é a primeira apresentação que nós temos de Cristo nos Evangelhos. Mateus apresenta a sua monarquia. Marcos, quando escreve, ele escreve para os romanos. E ele vai apresentar ali não Jesus Rei, não o Cristo Rei, mas ele vai apresentar o servo, aquele que veio se entregar pela humanidade. Se Mateus apresenta a monarquia de Jesus, Marcos apresenta o seu serviço. Quando nós adentramos no Evangelho de Lucas, ou o Evangelho segundo Lucas escreveu, nós vamos compreender Lucas escrevendo para um povo grego, um povo dado à meditação, ao raciocínio, haja vista as primeiras universidades surgiram ainda na Grécia Antiga, e Lucas vai escrever para os gregos, não sobre a monarquia ou sobre o serviço, mas sobre a humanidade de Jesus. Os gregos, eles se apoiavam sobre um pensamento chamado maniqueísmo, que prega que o homem em si, ele não pode ser perfeito em espírito e em matéria. O pensamento maniqueísta pregava que o homem é perfeito em espírito, porém imperfeito em matéria. Lucas vai apresentar Jesus, humano, ser humano, o homem perfeito, perfeito em espírito, perfeito em matéria. Haja vista, Mateus apresenta a monarquia de Jesus, Marcos o seu serviço, Lucas está apresentando então a sua humanidade. O evangelista João, quando escreve, ele vai escrever para o único povo que conhecia Jesus dentro desses povos que tiveram os evangelhos direcionados a eles. O João está escrevendo para a igreja. A razão porque João não começa falando da genealogia humana de Jesus é exatamente porque ele está escrevendo para um povo espiritual. Ele vai escrever sobre a divindade de Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João está apresentando a divindade de Jesus. Então essas são as 4 apresentações que nós temos de Jesus no Novo Testamento. A sua monarquia, o seu serviço, a sua humanidade e a sua divindade. No ambiente das verdades reveladas, nós encontramos essas 4 apresentações. Porém, essas 4 apresentações também estão no Antigo Testamento, no ambiente das verdades veladas. Quando nós abrimos a Bíblia no capítulo 1 do profeta Ezequiel, no capítulo de número 10, no versículo de número 10, nós vamos encontrar ali o profeta Ezequiel tendo uma visão transcendental. O livro do profeta Ezequiel é o livro das visões transcendentais. Ele está vendo 4 seres que têm 4 rostos, são seres angelicais, são seres celestiais, e eles têm uma espécie de catraca no pescoço, e na medida que eles se movimentam, que eles andam, essa catraca gira. E Ezequiel vê rosto
de leão, rosto de boi, rosto de homem e rosto de águia. São 4 rostos que Ezequiel está vendo na sua visão: rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem e rosto de águia. Quando Ezequiel, no ambiente das verdades veladas, está olhando para essas criaturas e está vendo o rosto de leão, o rosto de leão aqui aponta para a primeira apresentação dos evangelhos, que é a apresentação de Mateus, a monarquia. O leão, a figura do leão, está intimamente ligada à figura que Mateus está apresentando no seu evangelho. Quando Ezequiel vê o leão, ele está vendo o rei que Mateus estava apresentando. Quando essa figura se move novamente e Ezequiel vê o rosto de boi, ele está vendo a figura que Marcos está apresentando para os romanos. É o serviço de Jesus. Quando essa figura se move novamente, aparece o rosto de homem, ele está vendo a apresentação que Lucas está descrevendo no seu evangelho, que é a humanidade de Jesus. E quando essa figura se move novamente e aparece o rosto de águia, Ezequiel está vendo a apresentação que João está descrevendo para a igreja, que é o da divindade de Jesus. Assim sendo, leão, boi, homem e águia, eles apontam para essas apresentações de Jesus no Novo Testamento, como sendo a sua monarquia, o seu serviço, a sua humanidade e a sua divindade. Porém, muito mais do que simples apresentações terrenas, isso fala de 4 verdades eternas, porque essas 4 figuras, leão, boi, homem e águia, apontam para 4 fases, 4 estágios diferentes da vida de Jesus. Quando Jesus veio à Terra, ele viveu 30 anos como homem. Há 30 anos ele vivendo em Nazaré, ninguém sabia que ele era o Cristo predito das Escrituras. Quem morava próximo à casa de José e de Maria conhecia Jesus apenas como filho do carpinteiro e da camponesa. Durante 30 anos ele foi apenas um homem comum. É a figura do homem. 3 anos e meio, dos seus 33 anos e meio que ele viveu, após os 30 anos, ele vai aparecer como Cristo revelado. Ele aparece com poder para pregar, para operar milagres. Esses 3 anos e meio aponta para a figura do boi, porque ele veio para servir, ele veio para ser o servo. Jesus agora está na eternidade, está nos céus, e a Bíblia diz que os seus olhos estão sobre toda a terra. É o tempo da águia. Mas os sinais nos apresentam que Jesus muito em breve voltará para buscar a igreja. E se na primeira vinda ele veio como cordeiro, agora ele virá como leão. São 4 apresentações que apontam para 4 verdades eternas. O Evangelho segundo João, ele abre esse leque para nós, que somente através do poder do Espírito Santo, nessa tarefa hermenêutica, nós conseguiremos chegar às compreensões dessas verdades. Então, é uma necessidade urgente que o intérprete da Escritura tenha esse contato com o Espírito Santo para ter o seu entendimento iluminado. Por falar nisso, o Espírito Santo trabalha nas Escrituras em 2 estágios diferentes. O primeiro estágio foi o estágio chamado inspiração. O Espírito Santo inspirou a mente dos autores na concepção das Sagradas Escrituras. Esse trabalho, esse processo foi um processo único, uma vez que o cânon bíblico está fechado. E não existe mais essa revelação da Escritura de Deus para o homem. A Escritura já está revelada, o propósito já está revelado, porque num processo único o Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia para esse fim. Porém, existe um outro processo que é chamado de iluminação. E esse processo é um processo contínuo, é um trabalho contínuo do Espírito Santo que ainda nos dias de hoje ilumina a mente dos estudantes, dos leitores, dos intérpretes da Escritura, para que possa alcançar os segredos, para que possa ter uma compreensão plena, para que possa fazer as aplicações de forma saudável, sólida, verídica, coerente das Sagradas Escrituras. O Espírito Santo inspirou os autores bíblicos, isso foi um processo único, mas ele continua iluminando a mente do intérprete para que ele possa ter uma compreensão correta do texto sagrado. Essa é a necessidade vital
do trabalho do Espírito Santo na tarefa hermenêutica. Isso é de suma importância. Um outro ponto que eu penso ser relevante nessa nossa curta caminhada aqui, nessa temática tão importante, é exatamente acerca de alguns erros que são cometidos na interpretação bíblica quando de alguma forma se falta esses fundamentos básicos de interpretação. Existem alguns erros clássicos cometidos por estudiosos, por estudantes da Bíblia, por pregadores das Escrituras, que às vezes por equívocos nessas ferramentas de interpretação, eles cometem, eu preciso enumerar aqui, pelo menos 4 desses equívocos. O primeiro é a imposição de significados subjetivos. O que seria isso? Nós chamamos de exegese a extração das verdades sagradas, do significado real, da mensagem real que o autor quis passar. Nós chamamos isso de exegese. Mas nós chamamos de eisegese quando o intérprete, ao invés de extrair o real significado do texto, ele impõe a sua interpretação ao texto. Isso é um erro clássico e muito comum no afã de encontrar formas de aplicar o texto lido. Alguns de nós cometem esse erro, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por descuido, infelizmente, às vezes de má intenção mesmo para manipulação de textos, para manipulação da mente dos ouvintes. Algumas pessoas fazem o uso equivocado dessa ferramenta na hora de interpretar a Bíblia e acabam impondo significados subjetivos ao texto sagrado. Esse é um erro que jamais deve ser cometido por nós, uma vez que, como já dissemos aqui, a nossa verdade, o nosso ponto de vista, o nosso ângulo de visão não pode nunca interferir no trabalho de interpretação do texto sagrado. Como eu disse no capítulo anterior, as minhas ideias, elas não podem surgir em busca de um texto bíblico para sustentação. Muito pelo contrário. O texto bíblico é que faz nascer as meditações, as iluminações e as ideias que nós concebemos. Um outro erro clássico chama-se anacronismo. E o que é anacronismo? É ler o passado com os olhos do presente. O texto bíblico foi concebido há anos atrás, em culturas diferentes. E há alguns textos bíblicos que, se não forem interpretados de forma sólida, de forma eficaz, de forma verídica, nós corremos o risco de olhar para esse texto escrito há 3.000 anos atrás com os olhos do presente. Eu poderia dar aqui um exemplo. Quando Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu, nós, leitores contemporâneos, quando lemos agulha no texto, a tendência é que nós pensemos em uma agulha de coser, de costurar, quando, na verdade, quando Jesus está falando dessa agulha, ele está dizendo do impedimento que era posto nas portas da cidade para que os camelos não passassem com facilidade. Ele não estava falando de uma agulha de coser. O texto escrito há mais de 2.000 anos atrás, quando lido hoje, se não houver um pensamento apurado, um conhecimento cultural do texto, a tendência é que nós, de forma equivocada, façamos aqui um anacronismo, ou seja, olhemos para um texto antigo com os olhos do presente. Um terceiro erro clássico, e que pode acontecer conosco, infelizmente, é pelo fato de desconhecermos algumas referências culturais, nós percamos nuances e profundidade do texto. Porque algumas referências, algumas alusões, elas só fazem sentido
dentro do seu ambiente natural ou original. Quando nós tiramos a história do seu texto, do seu ambiente original e trazemos para o nosso ambiente, ela perde a essência. Eu poderia dar um exemplo aqui do livro do profeta Abacuque, quando Abacuque fala no capítulo 3, no versículo 17, a sua canção, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja vacas, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Ele está falando ali de uma escassez extrema, porque eles viviam da agricultura e da pecuária. Se nós hoje dissermos, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, orarmos da forma que Abacuque orou, nós não conseguimos traduzir isso como escassez extrema, porque nós temos outros recursos. Para Abacuque, nos dias de Abacuque, falar desses pontos que ele falou, de falta de frutos na figueira, de falta de vacas na malhada, ele está falando de uma escassez extrema. Quando nós olhamos para esse texto e não olhamos para essas referências, nós vamos perder profundidade. Porque, na verdade, o cântico de Abacuque, ele está dizendo, ainda que não se tenha nada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Um quarto erro muito recorrente, quando ignoramos esses fundamentos básicos da interpretação bíblica, é o desfoque da mensagem bíblica. Quando nós distanciamos a relevância original da mensagem, tornando ela menos impactante ao público contemporâneo. Por essa razão é que eu relembro, clamo para que nós, enquanto estudantes, enquanto intérpretes das Escrituras, tenhamos sempre em mente a busca pelo sentido literal do texto. Essa é a primeira atividade dentro da tarefa hermenêutica, é encontrar o sentido literal do texto sagrado. Por que nós, por vezes, recorremos a esses erros ou cometemos esses erros? É uma nota importante aqui que eu penso ser relevante compartilhar. Como leitor moderno, é natural que nós, enquanto intérprete, por vezes tenhamos esse ímpeto de impor ao texto a nossa leitura cultural. Porém, é primordial que haja sempre na mente do intérprete essa disposição em ter suas interpretações retificadas pela evidência histórica e cultural. Por mais belo, por mais atraente que seja as alegorias que às vezes o intérprete, com a sua lente cultural, impõe ao texto sagrado, é primordial, é vital a necessidade que o intérprete tem de se dispor a ter suas interpretações retificadas pela evidência histórica e cultural. Para nós já finalizarmos esse bloco, esse capítulo, eu quero compartilhar com vocês ainda como implicação prática algumas perguntas contextuais que nos auxiliam na interpretação desses textos bíblicos e nos faz nos precaver desses erros de interpretação que, como disse, facilmente podemos ser arrolados neles. Algumas perguntas básicas para o texto sagrado devem ser feitas com um grau de importância nessa nossa tarefa, nesse nosso trabalho hermenêutico. São elas: quem escreveu? Para quem escreveu? Quando escreveu? Por que escreveu? Essas são perguntas básicas para o texto. Se você está analisando um texto bíblico, perguntas como essa não pode faltar na sua tarefa de interpretação do texto. Quem escreveu esse texto? Eu encontro o autor. Quem foi o destinatário? Para quem escreveu? Eu vou encontrar aqui as características desse destinatário, a cultura que esse destinatário vivia. Isso vai me ajudar na
tarefa de interpretação do texto. Quando eu pergunto o autor, também eu consigo identificar se esse texto é biográfico, se é poético, se é profético, se é epistolar, se é escatológico. Eu vou encontrar aqui com facilidade através do autor do texto. Quando escreveu, eu vou me achar na história, no tempo em que esse texto foi escrito. Por que escreveu? A razão por que esse texto foi escrito. Essas perguntas, elas são fundamentadas, fortalecidas por detalhes como o que esse texto significava para o autor, para o destinatário original, o que esse texto significava para quem recebeu originariamente esse texto, quais eram as expectativas desse leitor, quais os costumes ou eventos históricos relacionados a esse texto, a esse momento em que o texto foi escrito. Como esse texto se relacionava com os desafios específicos dos destinatários originais? Essas são perguntas básicas que nos auxiliam sempre nesse trabalho, nessa tarefa hermenêutica, nessa busca pela interpretação coerente e correta do texto sagrado. Então, a gente está percebendo aqui com muita clareza que a interpretação de um texto bíblico é de fato uma tarefa, um trabalho. Nós facilmente precisaremos investir tempo para uma interpretação sólida e saudável do texto sagrado. Talvez seja por isso a falta de disposição nesse labor hermenêutico é que nós temos vivido período de tantas heresias, de tantas distorções, de tantas falsas doutrinas, de tantas inverdades, de tantos despropósitos, seja esses fundamentados por ignorância, por desconhecimento, ou, como disse anteriormente, de fato, por má intenção, com a ideia de manipulação e coisas mais que nós temos visto, infelizmente, com frequência no nosso meio. Fica aqui esse clamor para que nós voltemos novamente para as verdades das Sagradas Escrituras com amor, com verdade e com disposição laboral para uma interpretação sólida e saudável. Até porque, como nós dissemos no primeiro capítulo, tudo que conhecemos de Deus, sobre Deus, é através do texto sagrado. E isso precisa ser feito com a máxima de responsabilidade, com o amor que o texto exige, que o conhecimento de Deus nos exige, para que possamos ser edificados por aquilo que estudamos e aprendemos e também condicionados a sermos ferramentas de Deus para alcançar outras pessoas. No próximo capítulo, o capítulo derradeiro desse módulo, desse curto módulo de processos e ferramentas básicas de interpretação bíblica, nós vamos falar do processo aplicativo. É claro que o texto sagrado não é um livro de história, de ciências, que contém apenas informações. O texto sagrado, a Bíblia Sagrada, é o nosso manual, a nossa regra de fé, mas também de prática. E para que nós temos condições de extrair do texto sagrado as lições para a nossa vida prática, nós precisamos fazer a aplicação desse texto. No próximo capítulo, no nosso próximo encontro, nós vamos estar falando exatamente sobre a aplicação do texto sagrado. Nuances, segredos, regras, chaves de como aplicar o texto sagrado de forma sólida e coerente. Continue conosco. Eu espero sinceramente que a sua vida esteja sendo edificada e abençoada pela palavra de Deus, nesses conceitos que estão sendo transmitidos aqui de forma sucinta, de forma breve, de forma de uma linguagem popular, de uma linguagem acessível,
mas que o intuito desse conteúdo é abençoar a sua vida e proporcionar um crescimento espiritual e ministerial para você. Não esqueça de deixar aí o seu like, deixar o seu comentário, reagir conosco, participar para que o nosso conteúdo tenha relevância e que mais vidas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Nos vemos no próximo capítulo, no fechamento desse módulo de interpretação bíblica, esse módulo de hermenêutica. Deus abençoe, um beijo no coração.